Olá, meu amigo telespectador. Estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV, sempre trazendo as melhores informações para vocês que estão aí em casa e que estão ligadinhos no programa. Já quero dizer que eu estava morrendo de saudade, estava aí tentando me recuperar de uma gripe, de um resfriado aí, tá? Não era corona, para deixar claro, apesar do bullying que eu estava sofrendo aqui, eu e a doutora Cláudia aqui com a doutora Regiane no programa, mas não é, tá? E hoje nós vamos estar falando de um assunto muito importante, que é sobre a vacinação. A gente não vai entrar muito no mérito da questão aí dessa vacina, Coronavac, as vacinações aí que está sempre nos grupos aí, mas a gente vai falar um pouquinho a respeito das vacinas em gerais, tá? E nós estamos aqui com a doutora Cláudia Bueno, e ela que é infectologista pediátrica, e tem outras especializações aí que eu vou deixar ela mesmo falar, porque, gente, pensa no currículo grande dessa mulher, que eu fiquei horas ali tentando aprender o currículo dela, mas está difícil. Então, ela mesma, daqui a pouco, vai estar falando aí para vocês, não é isso, doutora Regiane? Exatamente. Eu também estou muito feliz aqui com a presença da Claudinha, da doutora Cláudia, que ela é uma querida pediatra dos meus filhos e professora, e tem contribuído muito aqui em Marabá, né, com a sua especialidade, não só a especialidade médica, mas também com o seu ativismo, né? Ela mobiliza coletas, né, para dar ali na sociedade. Então, é uma pessoa muito querida, tá? Então, eu vou deixar agora você falar, se apresentar. Muito obrigada pelo convite, né, doutora Regiane, Dármina. A Regiane é realmente uma amiga de longa data, desde que a gente entrou na faculdade, na universidade, né? E eu estou aqui em Marabá faz 14 anos. Eu vim para coordenar a UTI pediátrica do Hospital Regional. Eu sou pediatra, infectologista. Também tenho título de terapia intensiva pediátrica e emergências pediátricas. Trabalho já há 14 anos aqui. Nós temos uma clínica de pediatria, uma clínica de vacinação. Trabalho na universidade, trabalho também na prefeitura. E também faço plantões de UTI pediátrica em Brasília, não mais aqui em Marabá. Bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E agora vamos começar aí. Pode me mandar as perguntas. Vamos lá, Dármina. Tá vendo aí, gente? Estava difícil para mim gravar todo esse currículo dessa mulher, né? E assim, a doutora Cláudia já esteve aqui, foi uma das primeiras convidadas nossas aqui, foi a doutora Tatiana. Logo depois, em seguida, foi ela que estava aqui. Então, assim, a gente está comemorando aí mais de um ano de programa, né? Não é fácil manter um programa no ar, não, viu? Porque a gente depende muito dos convidados, mas, graças a Deus, a gente tem conseguido aí trazer grandes convidados aqui para o nosso programa. E já vamos começar aqui com as perguntas aí, o nosso bate-papo. E eu já queria, doutora Cláudia, que a senhora falasse um pouquinho para a gente o seguinte: qual a importância da vacinação para a saúde pública? Então, vamos abrir aí esse rol de perguntas com essa importante pergunta aí. Olha, a vacinação foi uma das grandes descobertas da medicina. Juntamente com os antibióticos, com anestesia, com raio-x, realmente mudou a vida, né, do planeta. Eu estava vendo uma reportagem semana passada, 4 mortes por minuto as vacinas evitam, e 250 milhões de gastos em saúde, tá, por minuto. Então, na verdade, assim, são todas as pessoas que recebem vacina, adultos, crianças, as doenças que as vacinas previnem, de maneira geral, vamos esquecer Covid, tem muitas vacinas, nós temos muitos tipos de vacinas, né, muitas doenças que já foram erradicadas por vacina, elas evitam muitas mortes. Então, tem a era pré-vacina e a era pós-vacina, né? Então, mudou demais. A gente está evitando muitas mortes, por isso que a gente sempre fala que é de cobertura vacinal, de não deixar de dar as vacinas, justamente para as doenças não voltarem, não regredirem. Interessante, né? E é muito importante isso, porque muitas das pessoas ficam com medo de vacinar, né? Então, é importantíssimo. E, doutora, e quais as primeiras vacinas descobertas na história, né? Conta pra gente. A primeira vacina foi descoberta no século XVIII, né, por Edward Jenner, que foi da varíola, né? Ele próprio injetou nele, né? A gente sabe dessa historinha bem interessante. A varíola é um vírus, né, que causava muitas mortes. E, em seguida, vieram descobertas de algumas outras vacinas virais, que foi a da raiva, que também causava morte. A da raiva é uma doença realmente que é fatal, não tem tratamento. Em seguida, a BCG, da tuberculose, tétano e febre amarela. Foram as 5 grandes descobertas de vacina que foram do século XVIII e entrando para o século XIX. Depois dessas, vieram muitas outras tecnologias de vacina. O tétano matava muito também, porque é uma era pré-antibiótico. A raiva realmente não tinha tratamento. A tuberculose, a BCG evitava formas graves de tuberculose, e a febre amarela, né, que também pode causar óbito e uma doença grave.
Não, e é interessante a gente escutar de fato essa história, que é para saber que a vacina tem uma história, né? Assim, não é nada aleatório que foi feito de forma de qualquer jeito, não. A gente pode ver isso nos dados, né, doutora? Né? Assim, a respeito dos dados aí, o quanto muitas doenças foram erradicadas, não é isso? Com certeza. Né? Com certeza. Na verdade, assim, mudou drasticamente o cenário mundial, né, da parte de doenças infecciosas. Realmente a vacina veio para mudar. Verdade. E, doutora, a pandemia interferiu nessas coberturas vacinais? Fala para a gente um pouquinho a respeito, porque, assim, eu já escutei alguns colegas falando que diminuiu muito a adesão, não só em relação às pessoas irem nas unidades, né? Mas gerou, assim, um transtorno muito grande dentro das unidades em relação à falta de cobertura, né, dessas vacinas. Então, fala para a gente sobre isso. A pandemia mudou bastante. Na verdade, o que acontece? No ano passado, com o isolamento social, as mães pararam de levar as crianças. As carteiras vacinais estão todas atrasadas. Como pediatra, eu trabalho no público, no privado, tem um grande atraso. A gente vai ter que correr atrás desse atraso, por medo realmente de levar a unidade básica, por medo de se expor. E deixaram, simplesmente foram deixando e as vacinas foram se atrasando. Então, a gente teve uma queda muito importante de cobertura vacinal. Muitas doenças estão com cobertura de 65%, de 60%. O sarampo voltou, né, já desde 2019, na verdade, já tinha voltado. Algumas doenças estão retornando, doenças que já estavam erradicadas por falta de vacinação. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito grande, a gente tem feito isso, né, no de saúde pública, para as mães voltarem a fazer a vacina, voltarem a regularizar as carteiras de vacina, porque agora é correr atrás do prejuízo, porque tem realmente muitas carteiras atrasadas devido à pandemia, né? A pessoa ficava com medo de pegar coronavírus, de sair de casa e acabava não vacinando seu filho também. E as crianças acabam ficando as mais penalizadas, né? Porque elas, enfim, para o corona até nem tanto elas são os principais focos, mas para as outras coisas elas são um foco, né? O sarampo ainda mata muita gente. Então, e as pessoas estão esquecendo que existem outras doenças além do coronavírus. Pois é. Né? Então, assim, não pode esquecer, porque tem outras doenças aí que são mesmo, o público-alvo são as crianças, e né? elas estão de lado, né, nessa história. Exatamente, né? Pelo amor de Deus, não esqueçam das nossas crianças. Vale a dica aí, por isso que eu digo que esse programa ele tem uma função, né, uma utilidade pública muito importante. Cheque aí, aproveite, cheque o calendário de vacina do seu filho e visite os pontos. Ótimo, exatamente. Leva no posto, dica, eles vão né? olhar, vão ver o que está faltando. Isso. É época de vacina da gripe, agora da campanha da gripe. Muitas vezes não deram ainda, né? Tem que ir ao posto até 6 anos, prolongou agora até 6 anos, de 6 meses a 6 anos tá, de idade, então tem que levar. Perfeito. E, doutora, existe diferença, assim, da vacina do privado, né, para o público, né, aquelas que são oferecidas por clínicas privadas ou pelo sistema público? Quais seriam? Tem algumas diferenças. Na verdade, é o seguinte, o Programa Nacional de Imunizações, nacional do Ministério, é um dos maiores programas de imunização a nível mundial. É um programa muito completo. Eu tive a oportunidade de viajar, fazer uma missão em Moçambique, né, na África. As vacinas lá é uma coisa assim, muito pobrinha. Eles vacinam as crianças até 9 meses, são poucas doses de poucas doenças que eles protegem. E pronto, a partir de 9 meses a criança toma a última vacina e não toma mais nada. Então, assim, isso, eu já estudei assim, a vacinação em diversos países, é muito diferente, porque muitos países não oferecem gratuitamente a vacina, né? Então, eu vou falar das diferenças, sabendo que o Programa Nacional de Imunizações é muito bom, ainda é muito completo, mas nós temos ainda algumas vacinas mais completas ainda em clínicas particulares, que o Ministério, aos poucos, está agregando no calendário do SUS, mas que, por uma decisão econômica, né, eles ainda não colocaram todas essas vacinas. Então, vamos lá. A vacina pentavalente, na clínica de vacinação, nós temos a hexavalente, que ela agrega a vacina pentavalente, que protege contra 5 doenças, e mais a VIP, que é contra a poliomielite. Então, agrega isso numa vacina só. E ela tem um componente que é relativo à coqueluche, ele não é composto por uma célula, ele é acelular, então dá bem menos efeito colateral. Então, a hexavalente dá menos febre, dá menos reações, a pentavalente do posto geralmente dá febre, pode dar uns tremorizinhos, às vezes pode dar alguma crise, alguma coisa na criança, tem uma certa incidência de reações colaterais que a hexa não tem. Então, a diferença seria essa. Temos a diferença da vacina do pneumococo, que são bactérias causadoras de pneumonia. A da clínica particular chama-se pneumo 13, né? Protege contra 13 sorotipos de pneumococo. E a pneumo 10 do posto de saúde só contra 10.
protege bem contra 10, mas esses 3 também estão muito relacionados a pneumonias mais graves, pneumonias necrotizantes, então são vacinas interessantes que, se fossem possíveis, provavelmente a tendência é vir para o PNI, vir para o SUS, mas com o tempo, né, com as exceções econômicas, né? Meningite tem uma diferença importante, as 2 vacinas de meningite. Nós temos a meningite C, pelo SUS, e pela clínica particular, pelas clínicas particulares, a meningite ACWY. Ela protege contra 4 sorotipos de meningococo, então uma proteção bem mais extensa. Essa vacina, para vocês terem uma ideia como ela é importante, o Ministério já colocou no reforço de 12 anos. ACWY. Exatamente. Então, as vacinações ainda que são feitas aos 3 meses, 5 meses e 1 ano, é a C, pelo Ministério. Colocou no reforço já a CW e a tendência é tentar colocar, né? Mas por enquanto ainda não está, né? Eu falei, decisões econômicas. Na clínica particular você consegue fazer a CW desde a primeira infância. Nós temos a vacina da meningite B, essa realmente não tem no SUS, nada similar, é uma outra meningite causada por meningococo, um quadro bem grave. Então essa vacina realmente é particular das clínicas, não tem pelo SUS, nada similar. Temos a vacina do rotavírus, que só protege contra um tipo de rotavírus, a vacina do SUS. A das clínicas ela é pentavalente, ela protege contra 5 tipos de rotavírus. Rotavírus é um vírus causador de diarreias, muito importante na fase de primeiro ano de vida. O Ministério decidiu colocar a monovalente, porque que é o principal sorotipo que tem na monovalente, que era o maior causador de diarreia, mas os outros também causam bastante diarreias. Então, a clínica particular tem a pentavalente, que protege contra mais, né? Agrega mais, né? Agrega mais. Mas aquela pessoa que... Mas aí o sistema de saúde de vacinação público, ele ainda é louvável no Brasil, porque poucos países garantem, né? Muito, garante então, gratuitamente. Isso que as pessoas... O nome conforme da pessoa não levar. Não levar. Porque, assim, se ela visse, tipo assim, quanto é ela vacinar... Quanto que é o investimento, né? O investimento que é, né? Que, na verdade, se isso é um investimento que o governo faz, né? O país faz nas suas crianças, realmente, né? Então... na verdade, as diferenças básicas são essas realmente que eu falei, né? Tem mais alguma assim, que a senhora acha que seja importante para a população saber a diferença? Porque, assim, por que essa pergunta? Porque muitas pessoas fazem essa mesma pergunta. Qual que é a diferença? Tem alguma diferença do sistema público para o privado? Então, é uma pergunta muito recorrente, né? Então, por isso que a gente jogou aqui no programa, para a gente poder entender direitinho e dar oportunidade para as pessoas saberem, né, doutora Regina? Assim, saber o que elas estão adquirindo no sistema público e o que elas poderiam adquirir se fosse no sistema privado. Sim. Tá? Que a gente não está levando em consideração a qualidade, não, porque a qualidade do sistema todos público são ótimos. Né, é bacana. Igual a doutora Cláudia já falou aqui, é um dos programas que são assim, mais bacana assim, mais do Ministério, assim, mais com completo. certeza. Eu falo isso assim porque eu já acompanhei também, já vi. Então, assim, é um programa muito bacana, que eles têm assim todo um carinho, todo um cuidado, né, doutor? Com certeza. É a menina dos olhos do Ministério. Eu já trabalhei em vigilância epidemiológica, inclusive, antes de vir para cá, né, em Ribeirão Preto. Exatamente. Então, só reforçando, é ótimo vacinar pelo sistema público. E se você tiver condições e oportunidade, complemente o sistema exatamente. privado. Com alguma ou outra que não tem, alguma diferença, exatamente, sempre é bom. Né? Eu faço assim com meus filhos. Aquilo que tem no SUS, eu vou fazer. E agora, aquilo que eu não tenho, eu vou lá na privada. Exatamente. Né? Não, com certeza. E vale a dica, né, se você tiver condições de fazer a aquisição dessas outras vacinas. Tem mais alguma outra, doutora, que não tenha, alguma que não tenha no sistema público e que tenha no sistema privado? É a única que realmente não tem atualmente é a meningite B. Né? As outras todas têm diferença de sorotipos, né? Sempre a da clínica particular é mais completa. A HPV é mais completa, a influenza é tetravalente, a da gripe, né? E a do SUS é trivalente. A gente tem a pertussis acelular. O que é a pertussis? É a tripla bacteriana, que na verdade pega difteria, tétano e coqueluche. Ela é feita com um componente que não pega a parte da célula, que então dá muito menos efeito colateral. Tá? Essa pode ser dada em adultos, em crianças. Então, essas pequenas nuances aí de diferença que poderiam agregar. E eu acho também que tem uma diferença aí em relação às idades, né? Porque no sistema público tem uma faixa etária. No caso do sistema privado, não, é isso? Isso. Eu esqueci de falar da herpes zoster também. A herpes zoster não tem no público, tá certo? Que é uma vacina que é acima de 50 anos. A pneumo 23 também. É uma vacina que a gente dá em idosos. E também crianças que têm problemas de pulmão crônicos, pneumopatas, cardiopatas. A pneumo 23 não tem pelo Ministério. Então, a pneumo 23 e a herpes zoster.
que protege a herpes contra aquele herpes, o cobreiro, que a gente fala, né? Uma doença que pode ficar bem grave no idoso, né? E a pneumo 23 contra 23 sorotipos de pneumococo, tá certo? E aí tem a diferença dos 3 calendários, né? Idoso, adulto e criança. Ótimo, muito boas essas informações. Gente, o primeiro bloco já acabou, viu? Já acabou, passa muito rápido aqui para a gente. A gente fica aqui discutindo, ainda bem que tem os meninos ali que eles ficam acenando para a gente, mostrando para a gente aí o tempo, senão a gente aqui, já acabou, né? Então, fiquem ligadinhos aí, que já já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV.